Eu vou chamar de volta Hussein Kalu, que é professor de Relações Internacionais, pesquisador de Harvard, que está fazendo essa participação especial com a gente aqui no Hora H de hoje. Hussein, bem-vindo novamente. Primeiro, uma pergunta específica sobre esse conselho e a participação do Brasil. Você ouviu o Pedro aqui trazer os pontos do governo. Se participa, defende a Palestina, mas ao mesmo tempo se alia com governos que o Brasil está passando longe. Enfim, você ouviu ali a encruzilhada que o Brasil se meteu, qual é a saída? Não, eu vi muito bem a apuração do Pedro, muito boa, por sinal. E eu acho o seguinte, Thaís, isso aqui é uma grande armadilha para o Brasil, para o presidente Lula. E será um tremendo equívoco, mortal para a diplomacia brasileira e para a biografia do Lula se ele aceitar integrar esse conselho. Tá? Eu estou sendo muito categórico e enfático em dizer isso. Tá? Porque esse conselho trata-se da institucionalização da colonização sobre Gaza. Tá? Trata-se da legitimação, tá, da ocupação territorial neocolonial sobre o povo palestino. Tá? Primeiro, quem deveria estar cuidando desse processo é o Conselho de Segurança das Nações Unidas, e não um conselho inventado por Donald Trump, cujo qual ele convida quem ele quiser, e cujo qual está composto por empresários que possuem interesses não muito claros e definidos para cuidarem de Gaza. Depois, composto por chefes de estados, cujos quais possuem alinhamento espúrio com ele, tá? Que têm posições muito duvidosas sobre o que ocorreu em Gaza, que legitimaram um processo de genocídio em Gaza, de forma automática, alinhada à sua política durante o período do massacre do povo palestino em Gaza. Tá? Terceiro, esse conselho vai ter como uma espécie de um gerente administrativo, de um secretário geral, Tony Blair, cujo passado depõe contra a reputabilidade dele. Tá? O demônio foi convidado para compor esse conselho, só que o demônio achou tão barra pesada que pediu licença. Entendeu? Aí convidaram o Tony Blair e esse pessoal. Então, esse conselho é uma grande armadilha. É uma armadilha, na verdade, para que se dê legitimidade a um processo cujo qual o Trump quer liderar, e ele está buscando colocar líderes de diferentes áreas do mundo para dar uma coloração legítima. O Putin aceitou porque o Putin precisa, pragmaticamente, daquilo que ele quer, que é a Ucrânia, e quer extrair um maior número de concessões do Trump. Ele entra no conselho que o Trump quiser. Claro. Agora, Hussein, a gente tem mais um minutinho aqui, mas eu não posso deixar de te perguntar, diante do que você está dizendo, o Lula parece estar tentando encontrar sempre uma mediação ali nas respostas a Trump, e tem sido assim, por exemplo, no massacre que aconteceu no Irã, que o Brasil não se posicionou nem para defender os manifestantes e nem para se opor, por exemplo, a uma ameaça de Trump. Diplomaticamente, o Brasil vai enrolando, não precisa dar uma resposta? Eu acho que assim, a posição do Brasil, vamos separar Gaza de Irã, são coisas muito diferentes, dentro de dimensões diferentes. Não estamos falando de um genocídio que aconteceu em Gaza, né? Cerca de 80 mil pessoas mortas durante 2 anos ou mais de guerra imposta ao povo palestino, mas dentro de uma faixa territorial de 2 milhões de pessoas que foi dizimada. Tá? Então, são proporções diferentes de guerra, né? E claro que aconteceu no Irã é lamentável, condenável, mas são duas coisas muito diferentes, muito assimétricas dentro da perspectiva militar, né? Quando a gente analisa violações internacionais. Tá? Portanto, eu acho que o Brasil tem uma posição muito clara em relação a Gaza, o que aconteceu, né? E como aconteceu. E eu acho que isso, para o Brasil, integrar um processo dessa natureza sob a égide de Donald Trump
mina a posição, a coerência da posição brasileira. Tá? Não se trata de um convite individual ao Lula, trata-se de um convite ao Estado brasileiro. Porque quem liderou a posição do Estado brasileiro foi o presidente da República na condição de chefe de Estado do Estado brasileiro. Né? Não é um clube de amigos. E o convite foi dirigido a ele na condição de chefe de Estado. Portanto, se ele não for o chefe de Estado hoje, e ele tiver como o senhor Lula da Silva, e for convidado, aí o problema dele decidir se ele quer integrar ou não quer integrar. Claro. Entende? Na condição de chefe de Estado, aí isso é muito perigoso. E mais, para o Brasil pagar $1 bilhão para integrar isso, qual é a condição? Qual é a vantagem comparativa? E veja bem, claro, a tese de que o Brasil, entrando nisso, vai poder moderar, imaginar que o Brasil vai poder arbitrar, moderar, apitar, tentar influenciar. Olha, só se acreditarmos em Papai Noel, pelo amor de Deus, porque não há nada que possa contrabalancear a influência dos Estados Unidos, entendeu? Dentro desse conselho, claro, porque ele está sendo montado somente com aliados e pessoas absolutamente subordinadas aos interesses do Donald Trump, com um ou outro que talvez possam, digamos, contestar, mas essas pessoas não terão capacidade de reverter a vontade do Donald Trump no âmbito desse conselho. Claro, claro. E olha, nós conversamos estão representados. Não, claro, ótimo te ouvir, Hussein, para a gente entender exatamente qual é o tamanho do risco e do buraco, né, que o Brasil pode se meter. Nós recebemos aqui o professor de Relações Internacionais, cientista político e pesquisador da Universidade de Harvard, Hussein Kalu. Hussein, muito obrigada. Volte sempre aqui ao Hora H, sempre bom te ouvir. Muito obrigado, Thaís, é um prazer.